O segundo jogo da final do Baiano está chegando e nesse vídeo eu vou falar um pouco as nossas expectativas, o que é que a gente pode esperar e o que é que a gente quer que o Vitória faça nesse jogo, além de vencer, claro. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, porque ajuda demais a gente. A gente está aí se reformulando para voltar ao padrão antigo de vídeos, de todo dia um vídeo às 6 da manhã e um vídeo diverso caso tenha alguma notícia. Então eu já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque ajuda demais a gente. Os nossos números têm caído um pouco, porque as pessoas não estão deixando like, então eu peço para você deixar o seu like para que mais pessoas possam conhecer aqui o Diário do Leão. Então bom, vamos falar aí do Bavi, do segundo jogo da final do Campeonato Baiano. O Vitória perdeu, infelizmente, de 2-0 para o Bahia no primeiro jogo, e o que é que a gente tem que esperar? O que é que a gente pode esperar para o segundo jogo? Bom, vamos lá. A gente tá em uma situação onde o Vitória, em 180 minutos de jogo contra o Bahia, né, no primeiro e no segundo Bavi, não conseguiu ser efetivo. Então o que é que a gente tem que esperar? A gente tem que esperar um Vitória que seja mais efetivo do que ele conseguiu ser nos últimos dois jogos contra o Bahia e que ele seja mais efetivo defensivamente também, ofensivamente, como eu falei anteriormente, e agora defensivamente do que ele foi nos últimos dois. Então o Vitória tem que evoluir nos dois sentidos, nos dois lados do campo. O Vitória tem que não levar gol e marcar gol. A gente pode esperar 1-0 no primeiro tempo, a gente pode esperar 1-0 no primeiro tempo pro Vitória. Agora, lembrando que eles têm a diferença de dois gols. 1-0 é a vitória deles. Empate, aí a gente vai para a decisão nos pênaltis. Que para mim esse caminho está se tornando mais viável agora do que antes. Antes a gente ninguém queria. Tudo bem, tem lá Paulo, se eu não me engano, quem foi? Acho que foi Rafael, foi Carlos, que queria final nos pênaltis e tudo mais. Mas assim, agora está sendo mais viável uma final nos pênaltis, decidiram nos pênaltis, do que antes. Porque antes a gente queria que a Vitória vencesse e pronto. A gente queria vencer. Só que agora, essa vitória, né, marcar 3 gols em um time que conseguiu anular as nossas táticas em dois jogos e conseguiu ser mais efetivo do que a gente nesses dois jogos, se torna um pouco mais distante. Infelizmente. É a verdade, a gente tem que falar a verdade aqui. No entanto, a gente pode sim esperar um Vitória com algumas mudanças. A gente viu que o Claudinho voltou, né? E o Claudinho, ele é um jogador que ele cria bastante chances ofensivas. Então, ele nos dá a possibilidade de marcar mais. Isso eu acho que é a melhor coisa que a gente poderia ter essa edição. A gente pode, talvez, eu não sei, isso não é notícia, isso é uma suposição, tá? A gente pode ter um Mateuzinho de volta. Eu quero muito que o Mateuzinho volte. E, na minha opinião, o departamento médico está trabalhando para isso. O Carpini disse que não iria forçá-lo a jogar se ele não tivesse nas condições. Então eu acho que a gente pode esperar o Mateuzinho no segundo tempo, se ele tiver condições. Eu acho muito difícil, e assim, muito difícil mesmo, o Mateuzinho chegar e jogar 90 minutos. Ainda mais porque ele vai chegar, ele não jogou contra o Sport e seria muito complicado para ele jogar assim 90 minutos de cara, né? Seria muito complicado e seria arriscado. Então eu acho que ele não faria isso, tá bom? Mas enfim, eu acho que o Vitória realmente vai pra é o tudo ou nada, né? A gente tá ali realmente naquela estratégia kamikaze. O Vitória, se continuar do jeito que tá, perde. O Vitória, se melhorar um pouco, talvez ainda perca. O Vitória tem que melhorar bastante para chegar e empatar ou então virar esse jogo. E eu confio muito, eu confio muito. O Vitória é para quem tem fé, o Vitória é para quem acredita. A gente não pode negar isso. Mas enfim, as minhas expectativas são essas: que o Vitória melhore no campo ofensivo, melhore no campo defensivo, porque precisa melhorar. O Vitória chega para um jogo onde já não era favorito em relação assim às expectativas e joga a expectativa para lá mesmo. Tira essa pressão dos jogadores, tira essa pressão da torcida. Mas o Vitória chega agora em um resultado negativo, primeiro resultado negativo, mas é aquilo, é um jogo de 180 minutos, 90 já foram, faltam 90, e amanhã tem esse segundo jogo da final. Eu não sei o que vai nos reservar amanhã, 6 horas da noite, porque normalmente quando deve acabar às 6 horas. Eu não sei como é que eu vou estar, se eu vou estar muito triste ou vou estar muito feliz. E eu digo que assim, a gente tá apreensivo, tá, mas a gente tá confiante, né? A gente tem que ficar confiante, a gente tem que se manter confiante, porque esse é o nosso lema, né? O Vitória para quem acredita. Então é isso.
Muito obrigado se você assistiu até aqui. Lembrando que a gente ainda vai ter o pré-jogo, a gente ainda vai ter alguns conteúdos muito bacanas aqui sobre esse Bavi. Eu não gravei o vídeo da seleção, porque eu percebi que vocês não queriam, então eu falei, poxa, deixa lá, né? Então não gravei por conta disso. Mas resumindo, foi um jogo que a seleção não jogou muito bem, mas que o Vini Júnior conseguiu resolver. O Vini que estava tentando, ele chegou e resolveu a parada ali naquele 2 a 1. Mas enfim, é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa seu like que ajuda demais a gente. Tipo assim, ajuda muito mesmo. Então eu peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seu amigo que é Vitória também. Se ele for Bahia, você fala aí, ó, o Vitória vai vencer e vocês vão perder. Então manda para ele aí e fala que é vitória e não é triunfo. Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima e tchau.